Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, você é sempre bem-vindo aqui. Pesquisa IBGE mostra o impacto da pandemia de Covid-19 no número de mortes no Brasil. O aumento foi de quase 15% em 2020, um recorde registrado pelo Instituto. E você vai ver também. Filha do piloto da aeronave que caiu, matando a cantora Marília Mendonça, anuncia que vai processar a Companhia Energética de Minas Gerais. Ela declarou que a tragédia poderia ter sido evitada se houvesse sinalização onde o avião atingiu um cabo de uma torre de transmissão de energia. No Rio de Janeiro, desabamento mata uma pessoa e deixa outras 3 feridas. Agentes da Defesa Civil que realizaram uma vistoria nos imóveis da região não constataram o risco de novos desabamentos. O governo da Índia fecha escolas e universidades e decreta confinamento parcial na capital do país por causa da poluição do ar. Tem ainda o resgate de um urso nos Estados Unidos. O animal passou quase um mês com um galão de água preso na cabeça. Aqui no Brasil, a descoberta do esqueleto de um dinossauro raro que viveu há cerca de 80 milhões de anos. Essas notícias e muito mais você vê aqui depois de um rápido intervalo. Fique com a gente. Termina amanhã o prazo para que os beneficiários do INSS agendem a perícia do chamado pente fino e assim não percam o auxílio-doença. Ao todo, 85 mil pessoas correm o risco de ficar sem receber o benefício. As perícias podem ser marcadas pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. E também é possível agendar pelo telefone 135. Mesmo após a suspensão, que já começa amanhã, o beneficiário poderá fazer a perícia para impedir o cancelamento definitivo. O pente fino inclui apenas auxílios-doença, que não tem prazo definido. A reavaliação não inclui aposentadorias por invalidez ou BPC, que é o benefício de prestação continuada. Em Fortaleza, um incêndio atingiu o maior parque urbano do Norte e Nordeste. A fumaça se espalhou por vários bairros da cidade. As ruas próximas ao Parque do Cocó, na capital cearense, amanheceram encobertas e com forte cheiro de queimado. A fumaça podia ser vista de bairros distantes. O incêndio começou no início da noite de ontem e foi registrado por um morador antes da chegada dos bombeiros. Não tem nenhuma unidade aqui na área nem lá. Minutos depois, a fumaça se espalhou pela avenida que faz a ligação entre o aeroporto de Fortaleza e as praias. O incêndio também foi registrado por motoristas que passavam pela região. Alguns moradores do entorno saíram de casa. Quem continuou teve dificuldades para respirar. Estou com esse pano bem de ontem porque eu estou com minha garganta doendo, meu nariz ardendo, todo mundo apavorado com essa fumaça, saiu de dentro de casa, porque não podia ficar dentro de casa. O trabalho dos bombeiros durou mais de 20 horas. Foram pelo menos 12 focos de incêndio. Até um helicóptero foi utilizado para conter as chamas. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Nós não temos condições de informar como começou e o que derivou esses focos de incêndio. O Parque Ecológico do Rio Cocó é o maior parque urbano do Norte e Nordeste e também a maior área verde de Fortaleza, com florestas, manguezais e dunas milenares. Segundo a administração do parque, 90% do incêndio só atingiu o capinzal. A polícia investiga o incêndio. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra o quanto a pandemia impactou o crescimento populacional no Brasil. Enquanto o número de mortes cresceu como nunca antes visto, o número de nascimentos diminuiu. 1.513.575 mortes foram registradas em 2020. A pandemia de Covid ajudou a puxar a alta de quase 15% no número de óbitos em relação a 2019. Essa variação de quase 15% nos óbitos de 2020, se comparado a 2019, correspondendo a mais de 196 mil óbitos a mais, é uma variação de um volume importante
e totalmente fora do esperado, do previsível para a série histórica dos registros de óbito no Brasil. Dentre os óbitos, mais de 148 mil pessoas estavam na faixa etária acima de 60 anos, a população mais vulnerável ao coronavírus. O aumento também foi relativamente maior entre homens do que entre mulheres. O estado que apresentou o maior número de mortes foi o Amazonas, um dos mais atingidos pela pandemia. Mais de 73% dos óbitos do ano passado aconteceram em hospitais e cerca de 20% em casa. O aumento das mortes por causas naturais reforça o impacto da pandemia nas estatísticas. Segundo o IBGE, o índice cresceu 99,2% em relação a 2019. A pesquisa mostra ainda que a Covid-19 também impactou os nascimentos no país. Foram cerca de 2.700.000 registros, 160 mil a menos que em 2019, uma queda de 4,7%. Todas as regiões do país apresentaram recuo nos números, sendo que a Norte e a Nordeste acima da média nacional. O Amapá foi o estado com a maior queda, 14,1%. Além disso, o estudo confirmou que as mulheres cada vez mais adiam a maternidade. No ano passado, do total de nascimentos, 62,1% das mães tinham menos de 30 anos e 34,2% tinham entre 30 e 39. Há 20 anos, estes percentuais eram bem maiores. É um estudo muito importante. Todos nós pesquisadores vamos começar a nos debruçar sobre esses números, analisar um pouco mais, né? E daí derivar contribuições e aportes para a política de saúde no Brasil. Vamos agora ao vivo para São Paulo, porque o Ministério da Saúde anunciou a chegada de 1 milhão de doses da vacina da Janssen. O repórter Guilherme Lopes é quem vai falar conosco agora. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Quais são as informações sobre a campanha de vacinação que você tem aí? Para nos atualizar, por favor. Olá, Milena. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, essas vacinas da Janssen que chegaram ao Brasil já estão no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Agora elas vão passar por aquele controle de qualidade que leva de 24 a 48 horas. Esse lote faz parte do contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 38 milhões de doses da vacina da Janssen até o final deste ano. A expectativa dos estados é que as primeiras vacinas comecem a ser distribuídas amanhã. E por que essa pressa? Porque na última terça-feira o Ministério da Saúde anunciou que as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, que até então era de dose única, deverão agora tomar a segunda dose depois de 2 meses. E os estados aguardam esse reabastecimento dos estoques para poder vacinar esse contingente populacional. Na cidade de São Paulo, o governo municipal começou hoje a seguir o cronograma do Ministério da Saúde, anunciado na terça, vacinando as pessoas com mais de 18 anos com a terceira dose da vacina. Só que para isso, esse grupo foi escalonado. Hoje começaram a receber essa terceira dose as pessoas completamente imunizadas até o dia 27 de abril. Amanhã os postos começam a fazer o reforço da vacinação naquelas pessoas completamente imunizadas até o dia 17 de junho. E assim vai seguir sucessivamente para evitar filas e aglomerações nos postos de saúde. Já na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou hoje um novo calendário com critérios diferentes. E quais são eles? Para as pessoas com mais de 18 anos que completaram a imunização há pelo menos 5 meses, essas podem procurar os postos de saúde para receber a terceira dose. Agora, para aquelas pessoas de 55 a 59 anos que há 3 meses completaram a imunização, a terceira dose para essas pessoas começa no dia 29 de novembro e vai se estender até o dia 4 de janeiro. Foi uma forma que a Prefeitura do Rio de Janeiro encontrou para reforçar a imunização dessas pessoas que são consideradas grupo prioritário. Portanto, são as pessoas que completaram a imunização há 3 meses. Aí a vacinação desse grupo começa lá no dia 29 de novembro. Para todas as outras que completaram a imunização há 5 meses, as vacinas de terceira dose já estão disponíveis nos postos de saúde do Rio de Janeiro. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu hoje ao Ministério da Saúde informações sobre os critérios técnicos que embasaram a decisão da pasta de ampliar a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos. Até a última terça-feira, o reforço era autorizado apenas para idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde.
Em nota, a agência afirmou que a finalidade do pedido é ter melhores condições para o monitoramento e vigilância do novo sistema vacinal. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.206.000 pessoas já se recuperaram da doença, 170 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 612 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. A pandemia ameaça o Natal em vários países na Europa. Veja na reportagem de Renato Senise. Como todos os anos, a tradicional árvore de Natal é colocada na grande praça de Bruxelas. Mas os belgas ainda não sabem como serão as comemorações. O governo anunciou novas restrições. A partir de agora, quem trabalhar em áreas consideradas não essenciais ficará em home office por pelo menos 4 dias da semana. Crianças a partir de 10 anos passam a ser obrigadas a usar máscara em locais fechados. Comprovante de vacinação será necessário para entrar em quase todos os locais públicos. Em uma semana, houve crescimento de 27% de casos de Covid-19 e 21% no número de hospitalizações. O chanceler Alexander De Croo avisou que para não existir um lockdown total, todos precisam assumir responsabilidades. Na Alemanha, mais um dia de recorde, 65.371 novos casos. Primeira vez que a marca de 60 mil é ultrapassada. E de acordo com o chefe da Agência de Controle e Prevenção de Doenças do país, a realidade deve ser ainda pior. Lothar Viele afirma que existe subnotificação e que o número verdadeiro pode ser até 3 vezes maior. A Rússia também registrou mais um recorde, 1.251 mortes nas últimas 24 horas. Com apenas 35% da população totalmente imunizada, o cenário vem piorando a cada dia. A quarta onda que atinge a Europa é chamada de pandemia dos não imunizados. Mas a vacina não é a única maneira de conter o avanço do coronavírus. A revista científica British Medical divulgou o que está sendo considerado o primeiro grande estudo global sobre a importância da máscara no combate à Covid-19. A conclusão é de que ela é a medida de saúde pública não farmacêutica mais eficaz. De acordo com a pesquisa, a máscara reduz a incidência de Covid-19 em 53%. Já o distanciamento social contribui para uma diminuição de até 25%. O trabalho foi feito por meio da revisão e da meta-análise de 30 estudos ao redor do mundo. Para os cientistas, não resta dúvida: usar máscara salva vidas. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. A farmacêutica AstraZeneca anunciou hoje que o medicamento desenvolvido por ela contra a Covid-19 tem mais de 83% de eficácia. Não houve mortes ou quadro grave da doença nos voluntários que receberam as aplicações do novo remédio. Já no grupo que tomou placebo, 2 mortes e 5 casos graves foram registrados. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos e na Europa durante um período de 6 meses. Os dados ainda serão revisados e publicados em revistas científicas. A farmacêutica ressaltou que a droga não substitui a necessidade de vacinação. Agora vamos falar sobre mais um possível avanço muito importante na área da saúde. Um laboratório sueco começou a testar uma vacina contra o Alzheimer. O medicamento da biofarmacêutica Alzinova está em fase 1. Os ensaios clínicos com o imunizante, chamado de ALZ-101, são feitos na Finlândia. Ele estimula a produção de anticorpos que podem reconhecer e combater um tipo de proteína causadora da doença. 26 voluntários diagnosticados no estágio inicial do Alzheimer participam dos estudos. Cada participante receberá 4 doses do imunizante ou placebo durante um período de 20 semanas. O objetivo é avaliar a segurança e a tolerância ao medicamento. Uma menina de 1 ano e 8 meses que mora em São Paulo iniciou um tratamento caro especializado lá no Equador. Nós mostramos a história dela aqui no Rede TV News. E agora, o repórter Giovanni César voltou à casa da família para saber como a menina está reagindo. Essa é a Maia. Quando ela nasceu, teve anoxia, que é falta de oxigênio no cérebro. Isso ocasionou problemas na fala e nos movimentos. Para melhorar, Maia está realizando um tratamento que não é feito pelo SUS e custa quase R$20 mil a sessão. Em julho, a família iniciou uma campanha e pediu ajuda para o Rede TV News. A gente não consegue nada sozinho nessa vida, nada.
ninguém é feliz sozinho, né? A gente precisa de amigos. Graças a Deus eu tenho alguns amigos que têm me ajudado, só que eu preciso de mais. E com toda essa ajuda, ela conseguiu parte do dinheiro e já iniciou o tratamento. Realizou 3 das 5 sessões necessárias. O procedimento é feito por uma equipe médica do Equador, com células-tronco do próprio paciente. É uma técnica que permite madurar, regenerar, cambiar células dañadas por células novas. Hoje a gente veio aqui na casa da família, na Zona Norte, para saber como é que foi essa primeira etapa do tratamento. Maiara, tudo bem? Olá, tudo bem? Já voltaram do tratamento? Já voltamos, já estamos indo para a terceira já agora. Já estamos para a terceira fase agora do tratamento. Entramos para uma visitinha. Para entrar em silêncio, porque tem criança dormindo nessa casa. Maiara, senta, por favor. Ah, tá, dá licença. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, seu Giovanni? E aí, qual foi o resultado? O resultado tem sido ótimo. A reportagem nos ajudou bastante. Conseguimos arrecadar o dinheiro para a primeira, para a segunda sessão. E agora estamos indo para a terceira, né? As reações da Maia ao tratamento surpreenderam os pais. O maior ganho que eu percebi, que a gente percebeu, foi na primeira. Deu um boom assim na Maia, assim que ela começou a sorrir mais, a interagir mais, né, com a gente. E tem até vídeos que eu posto no Instagram dela dando risada, gargalhada do desenho. O cognitivo dela foi o que ela mais ganhou. Apesar das boas notícias, o esforço da família continua. A alimentação é especial. Além do tratamento no Equador, aqui no Brasil, ela passa por 5 especialistas, inclusive fisioterapia. Passinhos de Maia é o Instagram da menina. É nesse espaço que os pais contam cada vitória que ela conquista. Bate nela, filha, bate. Aqui é viver um dia de cada vez, cada ganho uma vitória, cada mínimo detalhe que ela ganha, a gente já vibra. O Paquistão aprovou uma lei que prevê a castração química de condenados por abuso sexual que sejam reincidentes. O texto aprovado no parlamento paquistanês diz que devem ser criados mecanismos para acelerar o julgamento dos acusados. A lei também determina a prisão perpétua ou pena de morte para os que forem condenados por estupros coletivos no país. Ainda falando de notícias internacionais, a poluição obrigou o governo da Índia a decretar um lockdown parcial e a fechar todas as escolas e universidades na capital federal e em vários estados do país. Nós agora vamos conferir juntos essas informações com o correspondente do Rede TV News na Ásia, Marcelo Espíndola. Desta vez não foi a Covid, mas a poluição do ar que levou o governo indiano a fechar escolas e universidades da capital Nova Delhi por tempo indeterminado. Autoridades pediram para que as empresas mantenham trabalhadores de setores não essenciais em home office. Obras e construções foram suspensas. Caminhões proibidos de trafegar no Distrito Federal. 6 das 11 usinas movidas a carvão na cidade foram impedidas de funcionar. O carvão gera 70% da eletricidade na Índia. Delhi é considerada a capital mais poluída do mundo. O nível de micropartículas poluentes no ar da cidade é 6 vezes maior do que o considerado satisfatório pela Organização Mundial da Saúde. O ar mata mais de 1 milhão de pessoas por ano, segundo um relatório da Universidade de Chicago. Estados indianos no norte, próximos ao Distrito Federal, também adotaram medidas restritivas como o trabalho remoto. Agricultores estão proibidos de fazer queimadas comuns nesta época do ano. Esta especialista em meio ambiente diz que as ações são paliativas e não resolvem o problema. Virendra Kumar, morador de Nova Delhi, é asmático e teve que intensificar o tratamento por causa do ar poluído. Este outro indiano conta que está com dores de cabeça e dificuldades para respirar. Já este comerciante reclama que teve prejuízos nos 2 anos de lockdown da pandemia e agora tem que fechar o estabelecimento por causa da poluição. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.
Os primeiros migrantes que estavam acampados em Belarus, perto da fronteira com a Polônia, foram mandados hoje de volta para casa. O grupo faz parte dos cerca de 4.000 refugiados de países da Ásia e África que tentam entrar na União Europeia há quase 2 semanas através do território polonês. Mais de 400 iraquianos embarcaram da capital belarussa, Minsk, para a cidade de Irbil, no Iraque. Países da União Europeia acusam Belarus de provocar a crise migratória que atinge o continente por vingança contra um embargo econômico imposto pelo bloco ao país. Mais de 18.000 pessoas estão há 4 dias ilhadas ou isoladas depois de fortes chuvas que atingiram o Canadá no início da semana. Serviços de emergência tentam resgatar os desabrigados. Enchentes e deslizamentos destruíram casas, estradas, pontes e bloquearam cidades inteiras na província de Colômbia Britânica. Por enquanto, apenas uma morte foi confirmada. O governo decretou estado de emergência e alertou que o número de vítimas fatais provavelmente vai aumentar. 2 homens presos pelo assassinato do ativista Malcolm X foram considerados inocentes pela Justiça dos Estados Unidos. Isso depois de 55 anos. Khalil Islam e Muhammad Aziz sempre negaram o crime. Mesmo assim, passaram mais de 20 anos na prisão. Após diversas acusações de que o julgamento não havia sido justo, eles foram libertados. Aziz em 1985 e Islam em 87. O ativista do movimento negro Al-Haj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X, foi morto a tiros aos 39 anos no dia 21 de fevereiro de 1965, enquanto discursava em Nova York. Na época, um dos assassinos se feriu e foi preso em flagrante. Aziz e Islam foram detidos 1 ano depois. No julgamento desta quinta-feira, o promotor de justiça Cy Vance pediu desculpas pela injustiça. Hoje, Muhammad Aziz está com 83 anos. Já Khalil Islam morreu em 2009, aos 74 anos, sem presenciar essa cena. Agora veja essas imagens. Um roubo foi registrado pelo sistema de segurança de uma loja de bolsas de luxo em um shopping de Chicago, nos Estados Unidos. 14 ladrões com máscaras e capuz invadiram o lugar, pegaram as mercadorias e saíram correndo. Essa ação levou menos de 1 minuto. O prejuízo ainda é contabilizado. Até agora, ninguém foi preso. A preocupação com a tenista chinesa Peng Shuai só aumenta. Ela está desaparecida desde o início do mês, após acusar o ex-vice-primeiro-ministro da China de abuso sexual. Entidades e personalidades do tênis querem resposta do paradeiro de Peng. Os questionamentos surgem depois da mídia estatal chinesa divulgar um suposto e-mail da tenista, na qual ela diz estar tranquila e em casa, além de não ter desaparecido em momento algum. O presidente e CEO da Associação de Tênis Feminino, Steve Simon, divulgou uma declaração dizendo duvidar que a mensagem foi escrita pela tenista. A Anistia Internacional, principal organização não governamental do mundo pela defesa dos direitos humanos, também cobrou respostas das autoridades chinesas e exigiu prova de vida da esportista. Novak Djokovic falou sobre o assunto em Turim, na Itália, onde disputa o ATP Finals. O sérvio disse ser chocante Peng estar desaparecida e deixou seu apoio aos familiares. A campanha Onde está Peng ganhou força nesta quinta-feira. A norte-americana Serena Williams afirmou estar arrasada e chocada. Disse ainda que o caso deve ser investigado e que não se pode ficar em silêncio. A japonesa Naomi Osaka também se manifestou. A atual número 13 do mundo publicou que a censura nunca é ok e espera que Peng e sua família estejam bem. O sumiço aconteceu 1 semana depois de Peng acusar o ex-vice-presidente chinês Zhang Gaoli de abuso sexual. Ela fez a denúncia nas redes sociais, mas a publicação foi apagada logo depois. A filha mais nova do piloto do bimotor envolvido no acidente que matou a cantora Marília Mendonça vai processar a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Ela disse que a tragédia poderia ter sido evitada se houvesse sinalização na área onde o avião atingiu um cabo de energia.
Nas redes sociais, Vitória Medeiros, de 19 anos, mandou um recado para as pessoas que atacaram o pai dela pelo acidente que aconteceu no último dia 5. Geraldo Martins de Medeiros Júnior era o piloto do bimotor que levava a cantora Marília Mendonça para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Essas pessoas devem ter assim, um probleminha. Eu já entendi que elas não têm empatia, então rola um probleminha com o coração delas. Desejo luz, muita cura para elas. A filha do piloto afirmou também que vai processar a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. A empresa é a responsável pela torre de distribuição que teve um dos cabos atingido pela aeronave. Para a Vitória, se houvesse sinalização, a tragédia poderia ter sido evitada. Se tivesse essa sinalização, tudo poderia ser diferente. Isso vai ser importante, principalmente também agora, para poder proteger a vida de outras pessoas caso haja uma emergência. Em nota, a CEMIG reforçou que a linha de distribuição atingida está fora da área de proteção do aeródromo de Caratinga e que, pelas normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a sinalização neste caso não é necessária. Este especialista em direito aeronáutico, que deve representar a filha do piloto na ação, não concorda. Quem está voando tem o direito, vamos dizer, o direito até constitucional de proteção, de ter um aviso. Quem explora um serviço perigoso é obrigado a tomar todos os cuidados e é responsável pelos danos causados. Segundo o advogado, os cabos da linha de transmissão de energia da CEMIG ficam cerca de 1 quilômetro fora da zona de proteção do aeroporto. Mas veja só, ele está no raio e está na linha de aproximação e 1 quilômetro. Você percorre com um avião desse exatamente no máximo em 20 segundos. Então, por 20 segundos, a CEMIG se arroga no direito de poder matar as pessoas. Ele rebateu também as alegações de que o piloto estaria voando baixo na hora do acidente. O piloto tem que vir baixo ali para depois enquadrar a pista e mergulhar para poder chegar nessa pista que é curta e cheia de obstáculos dos dois lados. Parece pista dos Alpes, no Nepal. É uma loucura essa pista. O CENIPA investiga as causas da queda do bimotor e a Polícia Civil apura as eventuais responsabilidades criminais pela morte da cantora Marília Mendonça e de outras 4 pessoas. Já o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para acompanhar as investigações. O piloto do avião tinha 30 anos de experiência. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um homem perdeu o controle do parapente. Ele quase bateu em um prédio, foi jogado pelo vento para a rede elétrica e caiu. O policial militar José Augusto Lacerda, de 48 anos, saltou do parque da cidade para pousar em uma praia. Ele foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia, e o estado de saúde dele é considerado estável. Um dos 3 feridos no desabamento de uma casa no Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro, continua internado. No desmoronamento, uma pessoa morreu. O desabamento aconteceu por volta das 8 da noite de ontem e assustou os vizinhos. Estava na varanda da minha casa e eu consegui ver a casa desabando e nesse eu subi correndo para ver o que aconteceu. E a gente começou a gritar para saber se tinha alguém embaixo daquilo. Foi na hora que o menino que faleceu, ele respondeu que estava. Só que conforme outras pessoas chegaram para ajudar, conseguiram escutar a voz de outras vítimas. Carlos Antony Silva, de 22 anos, ficou preso nos escombros e não resistiu aos ferimentos. A mulher dele e a filha do casal, de 4 anos, sobreviveram ao desabamento. Os moradores aplaudiram o momento em que a criança foi retirada dos escombros. Uma outra jovem também foi resgatada com vida. Todos foram levados para um hospital da região. Na casa de 3 andares viviam 8 pessoas, mas só 4 estavam na hora do desabamento. A família veio do Rio Grande do Norte há poucos meses. A Polícia Civil investiga a causa do desabamento. Agentes da Defesa Civil que realizaram uma vistoria nos imóveis da região não constataram o risco de novos desabamentos e autorizaram os moradores a retornarem para suas casas. A Polícia Civil está investigando o assassinato de um vereador de Itapevi, na Grande São Paulo, que foi morto a tiros ontem à noite quando chegava em casa.
Denis Lucas tinha acabado de chegar de um culto religioso e guardava o carro na garagem quando foi abordado por um homem armado. O criminoso disparou 2 vezes e fugiu. Os parentes e os amigos correram para a frente da casa onde o vereador morava com a esposa e uma filha. Eu estou chocado até agora aqui, juntamente com os meus amigos aí, sem entender o que aconteceu. Era um cara que não tinha inimigo, não falava para nós, ter inimigo nem nada. Não dá para entender. A perícia passou a noite no local em busca de informações que ajudassem na identificação do criminoso. Os policiais solicitaram imagens de câmeras de segurança da região para auxiliar nas investigações. A hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartada. Em momento algum, a família nos comunicou de que tenha sido subtraído ou que esteja faltando algum objeto pessoal. Inclusive o celular da vítima nós apreendemos dentro do carro. Agora a polícia está investigando se o crime teve motivações políticas, já que o vereador era atuante na Câmara da cidade. Denis Lucas era membro de 2 comissões importantes do Legislativo, a de Orçamento e Finanças e a de Fiscalização e Controle sobre projetos de leis municipais. Por enquanto, a polícia ainda não tem suspeitos do crime. O vereador do Republicanos estava no 2º mandato na Câmara de Itapevi. Tinha 47 anos e era membro de uma igreja da cidade. Pela internet, o prefeito Igor Soares lamentou a morte do político e decretou luto oficial de 3 dias. O presidente do Republicanos, Sérgio Fontelas, destacou em nota que Denis desempenhava um papel importante na política do município. A Câmara dos Vereadores reforçou que a atuação do parlamentar foi marcada pela promoção de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de cocaína. O grupo tinha um navio próprio para transportar a droga para o exterior. Além da embarcação, foram confiscados bens como carros e imóveis de luxo, relógios, armas e barras de ouro. A Operação Calvário começou em outubro do ano passado, quando os agentes da PF descobriram o envio de remessas de cocaína a países europeus, principalmente por meio de navios. 66 pessoas tiveram os sigilos fiscal e bancário quebrados. 10 foram presas. Até uma rede de postos de combustíveis na Bahia foi interditada. Ao todo foram 6 postos de combustível interditados pelo envolvimento do seu proprietário no esquema de remessa de cocaína para a Europa. Já a Operação Guaraci foi deflagrada no Pará para combater a mineração ilegal de ouro e manganês. O garimpo ocupava a área da linha de transmissão elétrica e ameaçava o fornecimento de energia no país. A ação contou com o apoio de diversos órgãos públicos. Os agentes prenderam suspeitos em flagrante e apreenderam maquinários e equipamentos. Um motor usado pelos garimpeiros foi explodido. Um motociclista foi agredido e preso depois de ter tentado roubar a bolsa de uma mulher na região central da cidade de São Paulo. Câmeras de segurança registraram essa ação do bandido. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã de ontem. As imagens mostram uma mulher caminhando sozinha quando um motociclista passa e arranca a bolsa dela. Ele se desequilibra e deixa a moto cair. Antes de fugir, o criminoso é jogado ao chão e agredido com socos e chutes por 2 homens que testemunharam o roubo. O bandido de 44 anos foi preso em flagrante. Em Rancharia, no interior de São Paulo, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de R$1 milhão em dinheiro. A quantia estava escondida dentro dessa roda aí, no estepe de uma caminhonete. Também foram apreendidos celulares e mais de R$2 mil que estavam com as 2 ocupantes do veículo. A motorista e a passageira foram indiciadas por crime contra a economia popular. Elas foram ouvidas e depois liberadas. Uma operação do Ministério Público prendeu 6 pessoas na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. O motivo? Essas pessoas estariam vendendo carne de cavalo abatido clandestinamente. Na ação, 800 quilos de carne foram apreendidos.
O Ministério Público recebeu a denúncia há cerca de 2 meses e, desde então, as investigações foram intensas. Um grupo criminoso comprava cavalos e os abatia em situações precárias. A ação acontecia em uma chácara em Caxias do Sul. Animais em péssimo estado de saúde, alguns objetos de furto, de drogados, que chegavam às vezes carregando pela coleira lá um cavalo, ou de carroceiros também, de mendigos que estavam conseguindo, garimpando esses cavalos aí para serem encaminhados a essa chácara onde havia, então, onde esses animais eram mortos. O produto era encaminhado para um segundo local, onde era misturado com carne de gado e revendido para hamburguerias e lancherias da cidade. Os proprietários ainda não foram ouvidos. Por isso, não se sabe se eles tinham conhecimento da procedência do alimento. Pela segunda vez neste mês, um tubarão atacou turistas na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Desta vez, uma idosa de 79 anos foi mordida na perna pelo tubarão. No começo do mês, um francês foi atacado enquanto se banhava no mar. Casos como estes não eram registrados na região há mais de 30 anos. Um eclipse parcial da Lua poderá ser observado na madrugada de hoje. Olha, não será algo tão rápido, não. Aliás, um fenômeno tão longo como esse não ocorre aqui no Brasil há 580 anos. Quem tem os detalhes desse acontecimento para a gente é a Ana Martins, do portal da Rede TV. Boa noite, Ana. Conta mais que a gente gosta de saber. Boa noite, Milena, Augusto, boa noite a todos. Olha, quem gosta de apreciar esse tipo de fenômeno vai ter que acordar bem cedo aqui no Brasil. Isso porque apenas o início do eclipse vai poder ser visto por volta das 4h20 da madrugada e o seu ápice deve acontecer às 6 horas da manhã. Os moradores na região centro-norte do país vão ter uma facilidade maior para observar esse fenômeno. Já para quem está nas cidades litorâneas, será mais difícil observar o eclipse lunar. O fenômeno poderá ser visto por completo na América do Norte e na América do Sul, em alguns países da América do Sul. Próximo ao momento do ápice, a Lua ficará em um tom levemente avermelhado ou alaranjado, assim como nas imagens que estamos mostrando. A sombra da Terra deve atingir 97% da Lua, por isso o nome de eclipse parcial. Bom, e quem perder esse fenômeno vai poder ver um eclipse novamente aqui do Brasil apenas em maio do ano que vem. Quer saber mais detalhes sobre essa notícia? Basta acessar o portal da Rede TV. Com vocês, Augusto, Milena. Obrigado, Ana. Olha, aqui em São Paulo vai ser muito difícil de ver, né? Com essa chuva que está caindo hoje. E agora o futebol. O Flamengo fez o último jogo no Maracanã antes de viajar para o Uruguai. Com vitória, né? Lá no Uruguai ele vai disputar a final da Libertadores contra o Palmeiras. A torcida do Verdão, aliás, ficou na bronca com a escalação do técnico Abel Ferreira durante o São Paulo. Ou melhor, exatamente, diante do São Paulo, não durante. Fora de campo, houve briga entre palmeirenses e são paulinos. Mais cenas lamentáveis envolvendo um jogo de futebol. E dessa vez o confronto entre tricolores e alviverdes foi no transporte público. A briga aconteceu em Osasco, na região metropolitana da capital paulista. Olha só como ficou o vagão do trem. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. Antes disso, na Arena Palmeirense, o pressionado São Paulo surpreendeu o Palmeiras e dominou o clássico. Gabriel Sara com um belo gol e Luciano, depois da bobeira de Patrick de Paula, fizeram um tricolor paulista respirar na luta contra o rebaixamento. Mas a relação entre o técnico Rogério Ceni e a torcida organizada parece estar estremecida. O comandante revelou o motivo de não ter participado da reunião com integrantes da organizada na véspera do Choque Rei. Quando me comunicaram que eles gostariam de conversar com os atletas, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e disse que eu conversaria com os torcedores para que não houvesse a exposição dos atletas junto dos mesmos. Mas, infelizmente, eles não aceitaram falar comigo.
disseram que gostariam de falar somente com os jogadores. O clima entre torcedores do Palmeiras e Abel Ferreira também não ficou legal depois do clássico. É que o português mandou a campo um time de reservas contra o rival. A ideia dele era poupar os titulares para a final da Libertadores contra o Flamengo no dia 27. Abel assumiu a responsabilidade. Pagam-me para tomar decisões e para tomar decisões difíceis. O mais fácil é chegar aqui e jogar contra o nosso rival, o São Paulo, com o melhor elenco. Vocês são malucos. Vocês são malucos. Eu sei o que estou a fazer, nós sabemos o que estamos a fazer e vamos seguir o plano até ao fim. Aconteça o que acontecer, nós vamos seguir o nosso plano. Bom, quem parece ter feito as pazes com o treinador é a torcida do Flamengo. Quase 50 mil rubro-negros foram ao Maracanã e presenciaram Bruno Henrique, no finalzinho da partida, garantir os 3 pontos diante do Corinthians. Mas todo mundo só pensa em uma coisa, não é, Renato? Todo mundo fala do dia 27, então a gente fala uma coisa, a gente não pode esquecer, lógico, do dia 27 e o grupo sempre escuta 27, dia 27, dia 27. Pois é, resta saber qual torcida estará de bem com o treinador depois do dia 27 de novembro, em Montevidéu, quando a Taça da Libertadores for erguida. Pesquisadores do Museu Nacional do Rio anunciaram a descoberta de um dinossauro muito raro. O esqueleto é um dos mais completos desses animais que foram extintos há mais de 60 milhões de anos, descobertos no Brasil. Este é o dinossauro Bertasaura leopoldinae. De porte pequeno, com aproximadamente 1 metro de comprimento e 10 quilos, Bertasaura viveu no período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. O esqueleto foi localizado no município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, onde outros fósseis já foram coletados. Segundo os pesquisadores, o dinossauro não possuía dentes, mas tinha alimentação carnívora e herbívora. Bertasaura leopoldinae foi batizado assim em homenagem a 2 mulheres, Berta Maria Júlia Lutz, que foi uma bióloga do Museu Nacional, e a Imperatriz Maria Leopoldina, entusiasta das ciências naturais. Depois que o museu ficar pronto no ano que vem, a réplica e o esqueleto serão expostos ao público. Acho que essa descoberta, de fato, tem que ser bastante evidenciada, porque é importante, não é importante só ao nível de Brasil, mas é importante ao nível mundial. Uma ursa que passou quase um mês, coitada, com um galão de água preso na cabeça, foi finalmente resgatada nos Estados Unidos, lá na Flórida. A ursa já tinha sido avistada 2 vezes pelas câmeras de segurança. A Polícia Ambiental contou que a primeira tentativa de resgate não funcionou. Mas dessa vez foi um sucesso. As imagens mostram o momento em que o galão é retirado da cabeça do animal. A ursa tinha alguns ferimentos na região do pescoço, que foram tratados ali mesmo. Depois de receber todos os cuidados, ela foi devolvida à natureza e está sendo acompanhada à distância. Tomara que a grandona aí não se envolva em mais nenhuma enrascada. Se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você assiste a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Olha, o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente se vê amanhã. Uma boa noite e até amanhã.